ela é um universo, né? Ela mexe com praticamente todo o corpo humano. Quão amplo é a especialidade, né? Que vai muito além de diabetes e tireoide. Um desserviço da mídia, né? Que notícias sensacionalistas. Isso tem que ser explicado para o paciente, senão ele fica frustrado achando que ele está fazendo alguma coisa de errado quando chega nesse momento de platô. E às vezes a gente tem que, na verdade, consertar o que foi estragado, né? Sim. Tentam desconstruir Sem dúvida. a medicina séria para vender a tal da fórmula mágica. Exato. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicast. Hoje o episódio é o 58 e eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Quero agradecer muito a Suelen Sarmento, marketing médico, que cuida das minhas redes sociais e nos ajuda com toda a logística aqui do podcast, e ao programa Bem Atender, que é um programa de treinamento para clínicas médicas que cuida justamente de atendimento, de scripts, de tudo que é necessário para que o paciente chegue até a sua consulta da melhor forma possível. Eu tenho aqui duas endocrinologistas que são formadas na PUC, com mestrado na URGS, é a doutora Laura Greca e a doutora Denise Rovinski. Elas são encantadoras como médicas, elas são especialistas na parte do endócrino, conhecem muito a questão de todo esse processo da parte hormonal do organismo, que é um universo à parte. Então, antes de mais nada, gurias, muito obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada, Mary. Obrigada pelo convite. Eu estou muito contente que a gente vai falar sobre endocrinologia, porque depois que eu comecei a atender médicos endócrinos, eu comecei a me encantar cada vez mais pela especialidade. Porque ela é um universo, né? Ela mexe com praticamente todo o corpo humano. E eu queria, então, escutar um pouquinho de vocês, como é que vocês escolheram fazer endocrinologia, porque, ao meu ver, não deve ser a primeira escolha de quem entra na faculdade de medicina, talvez vai se encantar pelo endócrino, mas para o final. É assim? Como é que foi para vocês, Denise? Para mim, por mais que eu tenha indiretamente uma influência, meu pai é endocrinologista, mas realmente não foi uma escolha tão inicial dentro da faculdade, assim, demorei um pouco para definir o que eu ia fazer. Fui me encantar, na verdade, pelo endócrino já na reta final da clínica médica, né? A gente faz medicina interna, 2 anos, é um pré-requisito para as especialidades clínicas, e mesmo no início da clínica médica eu ainda não sabia qual era a especialidade que eu ia seguir, mas aí no segundo ano, né, da residência de clínica, eu acabei optando pela endocrinologia, exatamente quando eu vi o quão amplo é a especialidade, né, que vai muito além de diabetes e tireoide. E foi o que foi me encantando dentro da especialidade. E tu, Laura? Foi mais cedo a minha decisão. Na verdade, eu já gostava de endócrino, eu já achava interessante desde que eu entrei na faculdade. Aí, na fisiologia, eu perdi um pouquinho do encanto. Depois eu me dei conta que era porque a professora de fisiologia não sabia muita coisa de endócrino. Então, eu achava muito difícil aquilo. Não que seja fácil, né? Mas não brilhou, assim. Brilhava. E depois, quando a gente passa na faculdade, nos estágios, em cada especialidade, quando eu passei no endócrino, eu amei. E aí eu comecei a fazer estágio e fui fazendo estágio todos os anos, então mais ou menos desde o 3º ano da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer endócrino e assim, todas as outras especialidades que eu ia passando, a parte que eu gostava tinha a ver com a endócrino. Porque endócrino, ela tem a ver com Todas. várias especialidades. Eu acho que com todas. Todas? Acho que com todas. Não consigo pensar em uma, assim, que tu não... Me dê um exemplo, assim, que não seja tão óbvio como... Todo mundo sabe, diabetes, né? Obesidade. Mas a parte hormonal, ela mexe com todo o equilíbrio do organismo. Sim. Então, assim, acho, por exemplo, o metabolismo ósseo, né? Então, assim, fratura por osteoporose... pacientes que fraturam demais, a gente tem que investigar se tem alguma alteração hormonal, principalmente relacionada à paratireoide, que mais? Formadores de cálculo renal também pode ter a ver com a paratireoide.
né? Que são coisas que as pessoas não pensam tanto, né? Todo mundo tá mais acostumado com diabetes, com tireoide. Tem toda a questão da hipófise, que rege todos os hormônios do corpo todo, né? Então, questão reprodutiva também passa pelo endócrino. E eu acho que quase tudo, né? Essa própria relação com a ginecologia, né? Também muito íntima né, saúde feminina, né, hormonal feminina, que pega desde lá da puberdade, gestação, menopausa. Acompanha, eu acho que a vida inteira da mulher, né? A partir da puberdade, a parte hormonal, eu tenho a impressão de que a gente começa a ver a parte hormonal da mulher já na puberdade. E daí ela só vai mudando de fases, né? Sim. Exato. Vai mudando de fase. Realmente, assim, a ligação é íntima com praticamente todas as outras áreas da medicina, né? E às vezes, quando não tem, assim, patologias em comum, os efeitos colaterais dos medicamentos, então, assim, por exemplo, a reumato usa muito corticoide, imunobiológico, e isso pode ter consequências de efeitos colaterais endocrinológicos. Então, tem que trabalhar muito em conjunto as duas especialidades. A gente trabalha muito em conjunto com várias especialidades, né? Eu acho que com todas elas. Isso deve ser encantador, né? Porque deve ser muito bom, né? É muito legal. Essa interface toda. No caso da obesidade, tá? A gente tem esse mito, né? De que a obesidade é uma doença, o preconceito ao obeso, cada vez também mais o culto a parte estética, a gente ser magro e tudo. Então, isso está tudo muito envolvido com a questão do emagrecimento, tá? A gente tem os casos de doença, né? A obesidade considerada realmente uma doença, e tem o caso das pessoas que querem emagrecer por uma questão estética. E daí eu já trago de cara, assim, a questão das canetas, né? Hoje é uma revolução a chegada de todas essas canetas emagrecedoras, e elas estão ajudando muito, mas elas estão também trazendo alguns problemas, e eu acho que isso deve chegar muito no consultório do endocrinologista. Como é que está sendo tudo isso para vocês? Eu acho que tem os dois mundos, né? Na verdade, a gente tem realmente está extremamente em alta, né? O uso que o correto seriam, né, medicamentos para obesidade, né? A gente usa o caneta emagrecedora, né? Mas é um termo que, na verdade, são medicamentos para obesidade, diabetes, sobrepeso. E a gente tem os dois mundos porque a gente realmente tem um número gigantesco de pessoas que realmente precisam. Então, não é à toa que está tão em alta. A gente tem, né, praticamente 30% das mulheres com obesidade, 20 e poucos por cento dos homens, né? Um entre 4 adultos tem obesidade no Brasil. Então, realmente, em números reais, isso é verdadeiro, que muita gente tem necessidade e indicação do uso da medicação. E, por outro lado, a gente também tem um abuso do medicamento por pessoas que não teriam a indicação clínica de uso, né? E que daí, sim, essas pessoas que teriam, né, não têm indicação, que estariam, enfim, correndo maior risco. Mas para as pessoas que têm indicação, traz um benefício absurdo, e a gente está vivendo, acho que, uma revolução na medicina e na endocrinologia com o surgimento dessas medicações, né? Eu não sei se tu tem essa impressão também no consultório, Denise, que, assim, a impressão que eu tenho é que quem tem realmente indicação de usar, acaba, às vezes, tendo medo e não querendo usar, justamente porque fica difícil, né, tu pesar ou coisa. E até tem, às vezes, meio que um desserviço da mídia, né? Que notícias sensacionalistas, tem risco de pancreatite, risco disso, risco daquilo. Sim, são medicamentos que não são isentos de risco, né? Como qualquer um, né? Como qualquer outro, exatamente. Como eu digo, assim, até aspirina, ou talvez principalmente aspirina, é um medicamento perigoso, né? Então, tudo a gente tem que ter, tudo tem indicações, contraindicações e tudo mais. Mas eu acho que acaba acontecendo muito, assim, que talvez assustem para as pessoas não usarem como uso cosmético, mas no fim das contas, às vezes acaba. Quem quer fazer uso cosmético insiste muito para usar, e às vezes pessoas que realmente têm indicação, a gente demora séculos convencendo a pessoa de que ela realmente precisa, de que é uma doença crônica, né, que pode trazer várias outras. Então, assim, uma coisa que eu digo muito, às vezes, assim, é um remédio que tu vai usar, que talvez evite que tu use outros 5 ou 10, porque se ainda não apareceu, vai aparecer a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia,
a artrose no joelho, talvez a insuficiência cardíaca. Então, assim, eu acho que se a gente não tratar a obesidade a tempo, né, tentar não adiar demais esse tratamento para a gente evitar que essas comorbidades associadas à obesidade surjam ou causem complicações maiores. Porque a gente também está falando daí da síndrome metabólica, né? Porque ela é silenciosa, né? Sim. A síndrome metabólica, ela faz parte pelo que eu entendo, ela faz parte da obesidade, mas ela não é tão aparente assim, porque a pessoa pode até ser com peso normal e ter uma série de comorbidades que são silenciosas no primeiro momento. É isso que, assim, a gente tem o IMC, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, como um diagnóstico, na verdade, para um rastreamento populacional, né, de obesidade, mas é que individualmente a gente já tem critérios para associar outras medidas antropométricas, ou seja, medida de circunferência abdominal, a relação da cintura-altura, né? Circunferência abdominal é uma medida muito simples de se fazer e que já dá muita informação, né? A própria bioimpedância que dá, né, uma informação melhor da composição corporal e que a gente usa esses critérios também para diagnóstico de obesidade, né? Realmente, podem ter pacientes com peso normal ou próximo do normal, que tem aumento de circunferência abdominal, já tem gordura no fígado, já estão pré-diabéticos, hipertensos, apneia do sono, e que aí... Como é que a gente vai dizer que esse paciente já não tem doenças associadas à obesidade, né? E aí, realmente, a gente usa outros critérios somados ao IMC. Não é que o IMC deixe de existir, ele ainda existe, mas a gente tem que valorizar outros critérios clínicos para a gente definir o quanto esse excesso de gordura já não está comprometendo outros problemas de saúde para o paciente, né? E a gente tem mais de 200 doenças que a obesidade pode... Tá relacionada, né? Inclusive vários tipos de câncer. Pelo menos 13 tipos de câncer, né? Isso é comprovado cientificamente. Sim. Câncer coloretal, endométrio, mama, são os mais comuns, assim, associados com a obesidade. E isso que a Laura falou da gente usar uma medicação para poupar tantas outras, né? É muito frequente isso, né? O paciente tá usando remédio para pressão, remédio para diabetes, né, enfim, tá com remédio para dor no joelho, tá usando CPAP para apneia do sono. E aí, quando a gente oferece uma medicação que é para tratar a obesidade, é vista com preconceito, né? E, na verdade, tratar a obesidade é o centro disso tudo. E muitas vezes a pessoa essas coisas, né? E muita gente, assim, eu escuto muito no consultório, assim, eu queria tentar sozinho. Sabe? Como se fosse, assim, um demérito, uma falta de força de vontade, porque sempre foi visto muito assim, né? A obesidade é só ter força de vontade, é só fechar a boca e caminhar. Não é, vai muito além disso, né? Então, assim, tem inúmeros mecanismos de regulação, de fome, saciedade, o corpo sempre quer voltar para o peso máximo que já teve. Tem questões emocionais, hormonais, outras de neurotransmissor. Tem coisa que a gente nem sabe ainda, né? Não conhece. Então... Porque é muito complexo. É muito complexo. É uma doença extremamente complexa, né? Que acaba sendo simplificada, mas que é extremamente complexa. Pois é, eu tenho visto assim, inúmeros aplicativos, programas para emagrecimento, feitos muitas vezes por quem não é médico, como se fosse uma tábua de salvação. E a gente tem visto que isso é só jogar dinheiro fora, né? Porque não é assim que funciona. O tratamento, ele precisa ser sério, continuado. Ele é longo, muitas vezes. Porque também o que... Ele é para a vida toda, na verdade, né? Porque mesmo depois que tu perde peso, tu tem que continuar mantendo, que talvez seja a parte mais difícil. Né? Acho que isso é um dos maiores desafios no consultório, é a gente... realmente conseguir convencer de que a doença é crônica e o tratamento também, né? Assim como qualquer outra doença crônica, o tratamento é contínuo, né? Então, ninguém, quando vai no cardiologista e começa um remédio para pressão, questiona se, mas é para a vida toda? Todo mundo sabe que, né? Quando é que eu vou parar? Não vai parar. E no caso do medicamento de emagrecimento, no caso das canetas, o tratamento, ele é longo, ele é para a vida toda, ele... para de tomar o medicamento em determinado momento? Como funciona isso? Então, como qualquer doença crônica, o tratamento é crônico, né? Em tese, a medicação, ela é pro resto da vida,
Claro que vai ter ali, né, uma pequena parte da população que vai conseguir fazer uma aderência extremamente boa, né, assim, em relação a manter rotina de exercício, que na fase de manutenção, como a Laura falou, é a fase mais difícil, É a inclusive fase tem que mais aumentar difícil. mais ainda, né, a meta de minutos por semana, né, Eu obviamente, gosto daquela frase que o Bruno Halpern fala, que é a manutenção do peso é tipo tu andar numa escada rolante ao contrário. Tu faz um esforço desgraçado para não sair do lugar. Só que se tu dá uma vaciladinha, vai. E isso tem que ser explicado para o paciente, senão ele fica frustrado achando que ele está fazendo alguma coisa de errado quando chega nesse momento de platô, onde ele sente que ele realmente está fazendo a mesma coisa que ele fazia no início do tratamento, que no início ele foi super bem e agora ele está no platô. Mas é o ou tá organismo reganho que também peso. dá essa segurada, né? Sim. E isso eu sempre explico para os pacientes e já saberem que vai ter um momento de dificuldade, de platô, para eles não ficarem frustrados e aí chutar o balde, porque daí não é o momento de chutar o balde, porque realmente o peso volta. Assim como também tem aquela coisa, né, assim, do paciente que fala, mas o fulano perdeu 20 quilos, eu perdi só 5. Também, e isso também é uma coisa importante, assim, até na anamnese, né, o paciente geralmente chega contando, assim, o final. E eu gosto de saber, a gente, né, nós endocrinologistas sempre perguntamos, é importante saber desde lá do início, assim, tu era uma criança magra ou tu já era uma criança acima do peso? Quando é que tu começou a engordar? Por quê? O que tu já fez de tentativa para emagrecer? Né? Porque isso também dá pra gente mais ou menos prever uma resposta que a gente sabe, assim, que a pessoa que tem um histórico de longa data já de obesidade, de inúmeros tratamentos e de engorda, emagrece e tal, essa pessoa é uma que provavelmente não vai conseguir parar de usar a medicação. Aí quem teve, sei lá, um ganho de peso pontual por alguma coisa determinada, ou quem sempre foi acima do peso e nunca se cuidou, não estava nem aí, de repente muda totalmente o estilo de vida, essa pessoa talvez dê para suspender, mas eu nunca prometo que vai dar para suspender. Sim, vai depender muito. O remédio ele pode fazer parte da fase de manutenção, inclusive, né? Talvez em dose mais baixa, talvez mais espaçado, isso ainda tem estudos em andamento, a gente não tem ainda uma coisa definida, assim, do quando, como e se suspender. Porque é muito recente também, né? Sim. Se a gente for falar em evidências científicas, elas vão cada vez ficar mais definidas ao longo do tempo agora. A semaglutida a gente tem no mercado há 10 anos e a tirzepatida, que é o Mounjaro, né, há 4 anos. É bem recente. Para a medicina é pouco tempo. É pouco tempo, é bem pouco tempo. Sabe que são eficazes, mas a gente não sabe ainda a longo prazo o quanto, como vai ser usado, né, manipulado. O lado bom é que nem eu digo, assim, as surpresas que a gente está tendo vêm sendo positivas até agora, né? Vários efeitos bons que a gente nem esperava, a gente está vendo, tipo a prevenção de infarto e AVC em até 20%, né, com a semaglutida. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que estar de olho sempre, né? E daí, isso, vocês contando, que vocês têm que perguntar para o paciente, vocês têm que investigar desde o início da vida desse paciente. São consultas que são detalhadas, que são longas. A anamnese de uma consulta clínica, de um endócrino, não é uma consulta que dê para fazer em 15, 20 minutos. Sem dúvida, não. Me contem como vocês lidam com isso, assim, como é a consulta de vocês, o que vocês acham que é ideal, porque a gente tem notado muito que os endocrinologistas estão saindo dos planos de saúde, estão atendendo de forma particular, porque é uma especialidade clínica que não gera outras rendas em relação a outras especialidades. Porém, antes de falar disso, a gente tem que falar da dedicação que esse médico tem que ter com o paciente. Como é que é a consulta de vocês? Me expliquem um pouco como funciona isso. Bom, eu sempre separo pelo menos 1 hora para a primeira consulta. Na maioria das vezes vai esse tempo e muitas vezes vai até mais, né? Então, assim, acho que a anamnese é um ponto crucial, porque às vezes um detalhezinho, assim, é o que vai fazer toda a diferença, sabe? Então, e é importante, principalmente nessa coisa da obesidade, saber desde quando, como é que foi, como é que não foi e tal.
eu faço uma revisão de sistemas todos, assim, e aí às vezes tem coisa que o paciente nem lembrava e vai dizendo. É importante também a gente saber absolutamente todas as medicações e suplementos e fitoterápicos e qualquer coisa que o paciente tome, que muitas vezes também ele esquece de dizer ou ele acha que não importa, né? E às vezes a resposta tá ali, então eu sempre digo assim, que principalmente na endócrino, muitas vezes uma anamnese bem feita vai dar mais resposta que muito exame, né? Justamente porque ali pode ter algum detalhe que está desestruturando todo o metabolismo daquela pessoa, até por um medicamento. Sim, às vezes é algum detalhezinho assim que a pessoa acha que é bobo, mas que vai ser a chave da coisa, E né? tu, Denise? Da mesma forma, assim, as consultas realmente exigem tempo, né? Exige uma escuta atenta, né? E isso exige uma dedicação de tempo na consulta que realmente, infelizmente, a gente não consegue tocar serviço em 15 minutos, né? E dar uma atenção como o paciente merece. Então, as consultas, realmente, a primeira consulta também acaba levando, né? 1 hora, né? E com uma boa anamnese, exatamente detalhar Exame todo o físico histórico, também, né? exame Eu falei só físico. da anamnese, mas ainda tem o exame físico, a gente tem que pesar, medir, ver circunferência abdominal, palpar tireoide, auscultar, né? Sim, é uma consulta Palpar mega abdômen. completa. No paciente diabético, a gente tem que examinar os pés para ver como é que estão os pulsos, se tem alguma lesão. Então, assim, é uma consulta demorada, isso sem falar também na parte dos exames, né? Que muitas vezes, assim, não adianta a gente ver aquele exame ali, como é que ele tá hoje, sabe? Tu tem que ver a evolução, por exemplo, tireoides, tu vai ou não tratar um hipotireoidismo, tu nunca vai definir isso com base em um exame só, tu tem que olhar pegar todo o histórico, E os assim, a gente tem a frase de sintomas. que a clínica é soberana, né? Na verdade, na endocrinologia, a gente tem realmente muitos exames laboratoriais, porque realmente tem, eventualmente, são muitos exames mesmo. Mas, primeiro que com uma boa anamnese, a gente otimiza isso e às vezes alguns exames são até desnecessários, Sim. né? Muitas vezes são desnecessários. E por outro lado, às vezes o exame não nos diz muito, o que vai nos dizer a história do paciente, né? A gente Exato. valoriza muito mais a queixa clínica. E hormônio, eles são pulsáteis em ondas, às vezes a gente tem que confirmar, fazer uma outra, né, confirmação Dosagem, laboratorial. teste de estímulo, teste de supressão. São coisas muito sensíveis que variam muito com o sono, com o estresse, com o medicamento que usa. Então, ele se molda conforme a vida da pessoa, né? Sim. Então, conforme o horário do queixas. dia, conforme se dormiu ou não dormiu. Então, assim, por exemplo, quem trabalha de noite, é muito complicado ver em que horário vai fazer o exame. Sim. E tem momentos, algumas queixas, assim, o climatério e a menopausa é o clássico, né? Porque, assim, existem todas as queixas. A mulher já tá com irregularidade menstrual, já tem onda de calor, tá dormindo mal, e aí tu pega os exames e os exames estão normais, né? Por um bom período até realmente estabelecer ali uma alteração por mais tempo. Esses hormônios ficam oscilando. Eu Então, sempre assim, brinco. não adianta olhar só o exame. Eu sempre brinco que se o exame tá alterado, confirma que tá no climatério. Se tá bom, pode ser que tenha sido só um bom dia. E tem isso aí também, né? Daí entra muito a coisa da clínica. E também outra coisa que eu digo sempre, muitas vezes, não é o nível do hormônio em si, sim a sensibilidade da pessoa, principalmente essa questão de hormônios femininos nessa fase de climatério, puberdade, ou até durante um ciclo menstrual normal, né? Vai muito também da sensibilidade daquela mulher às variações hormonais, né? Então, os hormônios oscilam e cada mulher... Às vezes tu pega, sei lá, 3 mulheres com os mesmos níveis hormonais e que tem as mesmas variações, cada uma vai sentir uma coisa diferente. O próprio hipertireoidismo, às vezes tu olha assim, tem quase nada de sintoma e realmente tá bastante alterado, né? Ou e o contrário também. Pequenas alterações que trazem bastante sintoma. E que a pessoa realmente melhora com o tratamento, então tudo tu tem que ir assim... É uma orquestra, né? É uma orquestra. O próprio tratamento do hipotireoidismo, teoricamente, seria uma coisa simples, né? TSH tá alto, aumenta o remédio. Não, tu tem que ver se a pessoa tá tomando direitinho, tá fazendo jejum, se tá usando sempre a mesma marca, se tá usando genérico, se tá partindo ao meio, se tá... Qualquer coisa pode alterar. Então, assim, às vezes, 2 dias que a pessoa esquece de tomar um remédio antes de fazer o exame, o TSH já sobe.
Então, às vezes, tu não tem que mudar a dose do remédio, tu tem que repetir em outra situação. E isso tudo tem que ter todo um cuidado, porque o paciente tem que se conscientizar de tudo isso, porque vai depender muito do comprometimento dele em relação ao tratamento. Se ele deixar de tomar o medicamento, também já estraga todo, então, o resultado do tratamento. Sim. E isso é outra coisa também, assim, que eu digo, não adianta assim, eu posso só mandar os exames, não. Eu certamente vou olhar os exames, eu vou ter alguma dúvida, eu vou querer te perguntar alguma coisa, sabe? Então, assim, tem consultas que às vezes o paciente acha assim, a consulta sem exame não serve para nada, ou só mandar os exames é suficiente. Não, a consulta é um conjunto, né? É a história, mesmo que não seja uma anamnese inicial, né? Em toda consulta, eu reviso que medicamentos a pessoa está tomando, o que continua, o que parou, qualquer queixa que ela esteja sentindo, tu tem que perguntar o que foi, até para tu fazer o raciocínio, ver se tem a ver com aquilo ou não. Juntar, né? A história que a pessoa está te contando, o exame. A história toda. Tudo. Em pedaços. A gente tem que montar o quebra-cabeça. Tem uma característica, né? A gente, enfim, minha especialidade trabalha com hormônio, né? O hormônio, na verdade, é um mensageiro ali que circula no sangue e vai agindo em diversos órgãos, né? Então, às vezes, assim, uma doença endócrina, ela repercute, assim, alteração de tireoide repercute no intestino, na pele, no cabelo, no humor. Então, querendo ou não, são queixas super inespecíficas que a gente junta as pecinhas, né? Então, realmente é uma conversa longa e é uma anamnese realmente detalhada, assim, pra gente conseguir dar um bom atendimento, né? E como é que fica a questão da reposição hormonal? Que hoje a gente vê todo mundo buscando a reposição hormonal um pouco em função das academias, do culto ao corpo, muita gente querendo fazer reposição de testosterona. Pois então, aí não é reposição. Daí não é nem reposição, exato. Daí não é nem reposição. Aí não é reposição. Daí a gente está falando em automedicação, exagero. O que vocês me dizem disso? Porque é uma epidemia que a gente está vivendo, né? De gente querendo receita ou até conseguindo comprar no mercado paralelo, para não dizer negro, né? Essa questão toda de busca de coisas que, para os endocrinologistas, imagino que seja assim, ó, um horror, porque isso vai chegar no consultório, os problemas, né? E muitas das consultas longas que a gente tem às vezes respeito disso. Às vezes é para arrumar algo que, né, alguém que, enfim, não tinha nenhuma indicação, tá usando algo extremamente, né, com doses elevadas, sem nem ter sentido, né, sem segurança nenhuma. E às vezes a gente tem que, na verdade, consertar o que foi estragado, né? Então tem que ter muito cuidado. E até assim, por definição, né, o que é uma reposição hormonal? É quando está faltando um hormônio, tu vai repor aquele hormônio para deixar ele numa dose normal, fisiológica, né? Essas coisas de academia, o que fazem é o quê? É usar hormônio, né, em doses altíssimas e suprafisiológicas, né, que hoje já está muito bem estabelecido que causa danos, né, inclusive psiquiátricos, né. Então, tem um estudo dinamarquês bem interessante, assim, que comparou usuários e não usuários de anabolizantes, mostrou um risco de 30% mais de morte nos usuários de anabolizantes, inclusive por causas externas, porque se envolvem mais em briga, acidente. Que loucura isso. Se arriscam mais. E isso realmente a gente vê, sem falar na insuficiência cardíaca, nas lesões hepáticas, risco de infarto, de AVC, né, essa série de coisas. Nas mulheres também, né? Então, assim, a testosterona, ela é o que diferencia o homem da mulher, né? Então, assim, a testosterona da mulher é naturalmente baixa, né? Ela tem que ser baixa. Ela tem que ser baixa e é isso que nos faz ser mulher,
né? Então, que assim, dosagens hormonais, assim, né, da gente, essa onda de dosar testosterona pra tudo que é mulher. além do ensaio de testosterona ser ruim para níveis baixos. Não é um exame laboratorial feito para detectar níveis femininos, né? O nível feminino, ele é naturalmente baixo, né? Quando a gente dosa, é para exatamente saber se não está alto, né? O errado é estar alto. Exato, né? é o contrário. Por exemplo, a gente tá só pede investigando dosagem de testosterona quando a gente suspeita que esteja alta. o que alguém chama de hiperandrogenismo, né? Então, mulheres que estão com pelos grossos, engrossamento de voz. Que é mais raro também, né? O síndrome de ovário policístico não é raro, né? Até é uma doença endócrina bem comum em mulher em idade fértil, né? Que agora virou síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Mudou o nome por todas as repercussões endócrinas que tem na síndrome. Então, a gente dosa exatamente se a gente está... primeiro, suspeitando, aí vem a anamnese, não é sair fazendo uma bateria de exame igual para todo mundo, não é... Testosterona em mulher não é exame de rotina. Não é rotina. Dosagem de cortisol não é exame de rotina. E aí, se isso se enquadra numa suspeita clínica, se dosa para saber se está no nível elevado, né? Então, assim, acho que primeiro, né, tu fala assim, em reposição. Então, por exemplo, né, na mulher, né, a reposição hormonal tem critérios, né? Então, assim, claro, a gente, né, imagino falando por nós, mas acredito que eu sou muito a favor à reposição hormonal, né, na menopausa. Eu acho que isso melhora a qualidade de vida da mulher, isso previne metabolicamente repercussões de aumento de risco de diabetes, doenças cardiovasculares, desde que num momento ideal e correto de uso, né? A gente tem ali aquela janela de oportunidade de maior benefício de iniciar a terapia hormonal nos primeiros anos de menopausa, com hormônios que a gente tem embasamento científico e segurança para usar, né? E o que a gente repõe tradicionalmente na mulher é estrogênio e progesterona, para mulheres que têm útero, né, que não retiraram o útero principalmente, e tem uma parcela das mulheres que vão poder ter a indicação de um uso de testosterona, mas isso não é geral para todo mundo, essa indicação. E também não é baseado em exame, né? Não é baseado em exame, são critérios clínicos exclusivamente para mulheres que realmente, depois de bem estrogenizadas, estão com uma boa reposição hormonal, de estrogênio, progesterona, tratando o ressecamento vaginal, que é uma coisa que obviamente impacta na libido e na função sexual. E se isso se diagnosticar, né, um transtorno do desejo hipoativo sexual, aí entra a brecha para o uso de testosterona em níveis baixos. E a gente tem que monitorar para manter dentro dos níveis normais femininos. E a gente nem tem essa formulação pronta para mulher, né? E daí a gente entra naquela questão dos cuidados de ter que daí usar realmente uma manipulação, mas isso é uma exceção da exceção. Pois é, e o que se vê é que inventaram quase que o inverso, né? Uma regra. E pelo que eu sei, as complicações acabam todas chegando no consultório de vocês endócrinos. Sim. Na maioria das vezes. Deve se um medicamento, se alguma coisa fora do normal, de uma pessoa que esteja totalmente equilibrada, né? Mas tomou, de repente, fez um tratamento diferente, alguma coisa, e isso desestabiliza o organismo e mexe na questão metabólica, eu só imagino o que deve acontecer quando daqui a pouco existe essa carga de anabolizante dentro do organismo. Ele realmente deve desestruturar muita coisa, né? E aí teve também aquela época, aquela moda de modulação hormonal. Eu acho que continuam fazendo, né? Os hormônios estão bons, mas tem que melhorar. Não tem que melhorar. Tá bom, não mexe. No que tá certo, não se mexe no que tá certo, porque às vezes tu vai dar uma mexidinha ali, dar uma bagunçada geral e voltar isso, né? É difícil. Eu acho que, assim, infelizmente, é vendido uma promessa milagrosa para uma mulher que está num momento muito sensível da vida. Então, a gente se coloca no lugar, obviamente. Se aproveitam da vulnerabilidade, acho que, assim, de forma empática, a gente consegue, né, entender a vulnerabilidade de alguém que, enfim, antigamente a mulher entrava nessa fase no momento que era quase o fim da vida, né? Então, assim, hoje é no auge. 50 anos, os filhos estavam adultos, já não trabalhava. Estava ficando em casa, né? Já estava numa fase de desacelerar, né? A expectativa de vida era 60 e pouco. Aos 50 anos, não sei, eu tenho várias pacientes de 50 anos que têm filhos de 4, 5 anos, né? Então, que foram mães tardias, estão no auge da carreira,
dão conta de filho, né, da casa, do trabalho, e então é óbvio Eu que tenho essa mulher... 48, eu me acho uma guria. É uma guria, claro. E acho que isso deixa a mulher muito suscetível a querer qualquer coisa que prometam que ela vai ficar melhor. Só que a gente tem que ter um cuidado de usar o que a gente tem estudo e embasamento científico para garantir uma segurança, né? Não, a medicina Sim. não é um achismo, né? É uma ciência baseada em evidência. Isso é uma coisa importante de falar, porque o que se vê muitas vezes é quererem transformar uma coisa que é extremamente complexa, que tem estudos, que é baseado em método científico, que levam anos para desenvolverem um medicamento que seja seguro. Daqui a pouco deixar isso de lado e dizer assim, não, aqui tem uma fórmula mágica. Essa composição aqui vai resolver a tua vida. É óbvio que todo mundo quer uma fórmula mágica. Eu queria também. Sim. Eu queria, mas não nesse, existe. Nesse contexto, o que acontece é assim, se te oferecem, né, um chip hormonal que diz que vai te melhorar a qualidade de vida, enfim... Vai resolver tudo. Vai te dar libido, disposição. O problema é que, assim, a gente não tem nenhum estudo de segurança, alguns são reabsorvíveis, que depois, se tu teve um câncer de mama, tu não consegue nem tirar aquele implante, que tu tem contraindicação de estar usando hormônio, né? Faz uma trombose, não sabe onde está o implante, né? Eu já vi não paciente. consegue tirar. Eu já vi paciente que colocaram o implante nela, era para testosterona ser liberada em 6 meses, eu acho que foi tudo no primeiro mês, ela estava com nível acima do masculino. Engrossou voz, deu acne, Perde cabelo. Surgiram placas nas carótidas que ela não tinha antes, perdeu cabelo, tudo junto. Então foi assim, o caos. É uma loucura isso. E aí, assim, claro que aí às vezes é visto, né, o médico que foge um pouco dessa linha como um médico que não se atualiza, um médico tradicional. Mas aí é que também tem um lado que não é o lado do médico sério, né? Eles tentam desconstruir a medicina séria para vender a tal da fórmula mágica. Exato. Né? Então eles tentam desconstruir isso. Uma coisa que eu faço muito assim é tipo, quando as pessoas chegam me dizendo, eu digo, não, eu já sei qual foi a narrativa de quem te prescreveu. Foi isso, aquilo, tal. E dá certo. Isso aí já dá uma desarmada, porque a pessoa vê que eu não sou desatualizada. Eu sei o que estão falando, só que isso é baseado em nada. Vozes da cabeça. E a gente tem... De alguém. A gente tem o que oferecer de forma séria, né? Assim, na verdade, tu tem hormônio seguro para usar quando tu tem indicação para isso. Né? Eu mesma faço reposição hormonal com progesterona e estrogênio em gel e progesterona em comprimido. Perfeito. Há mais Mudou a tua vida. 3 anos e a minha vida ficou muito melhor. Ou como dizem as pacientes, não, é que mudou, voltou ao que era. Voltou ao que era, mas assim, é o medicamento que tu compra em farmácia. Exatamente. Sabe? Faz exames regularmente e tá que tudo... também são bioidênticos, né? Porque se vende também essa ideia que o bioidêntico tem que ser manipulado em farmácia de manipulação. Na verdade, são hormônios similares ao que o ovário, né, produziria. Então, são realmente também bioidênticos, mas com a segurança do que a gente está usando, como ele é absorvido e quais são os riscos e benefícios. Né? Porque isso é uma coisa que eu vejo, assim, algumas mulheres têm resistência também, como a gente falou, que o obeso às vezes tem resistência a fazer o tratamento. Eu conheço mulheres que têm resistência a fazer a reposição hormonal. E sofrem e não vou dizer que querem fazer porque ficam com medo. Onde está o mito nisso? Mas eu vou dizer assim que eu acho que para as duas coisas, tanto para tratamento de obesidade quanto para menopausa, né? Também tem muito preconceito por parte de médicos que estão desinformados, né? Que não são dessa área, que ainda estão ligados lá nos conceitos antigos de lá atrás. Claro, hoje, assim, e tudo isso se modernizou porque ciência, né? Não foi achismo. Não foi achismo. Mas até assim, da onde surgiu isso, na verdade, tem justificativa. Na verdade, teve um estudo nos anos 2000, né? Que é o WHI. Que quando eu estava na residência. Que é um estudo que, assim, detonou com a terapia hormonal, né? Até os anos 2000, as mulheres usavam muita terapia hormonal. E com a publicação desse estudo, que mostrou, na verdade, um estudo que foi super mal
assim, selecionado, né, o público para eu lembro que... Então, são mulheres que tinham mais de 60 anos, que tinham altíssimo risco cardiovascular, que já estavam há mais de 10 anos na menopausa. E aí se submeteram, né, ao uso da terapia com um hormônio que nem é o que a gente usa hoje. Eram hormônios muito sintéticos, né, muito artificiais, com doses muito altas. Estrógenos equinos. Estrogênio equino, ou seja, né? Meu E com a progesterona também bem sintética. E realmente, esse estudo foi o que assustou, que mostrou ali, né? Enfim, teve ali 8 casos a cada 10 mil mulheres a mais para risco de câncer de mama, né? Risco de tromboembolismo. E pela divulgação, isso aí Isso aí detonou com a prescrição de terapia hormonal. E muitas mulheres dessa época ficaram realmente desassistidas. Sim, eu tenho algumas pacientes que tiveram menopausa precoce até nessa época e não fizeram reposição hormonal. Então, assim, com 30 e poucos anos tiveram menopausa, sem reposição, né? E eu acho que é bem importante a gente sempre esclarecer para a paciente, né, disso, porque às vezes elas até já sabem do estudo, né, acho que hoje a informação é bem disseminada, mas de que não é mais o tipo de hormônio que a gente usa hoje, a gente usa hormônios em doses menores, de forma mais natural, né, já foi reavaliado esse estudo que, na verdade, né, o risco não era todo esse, né, e os estudos novos mostram redução, né, alguns tipos de terapia hormonal nem aumentam o risco de trombose, né? Dependendo do hormônio e da via de administração que está sendo feito. E esclarecer que hoje a gente tem realmente hormônios muito mais naturais e que melhoram a qualidade de vida sem trazer todo esse risco. Hoje em dia, com segurança, ele ajuda muito, né? Claro, a gente sempre tem que prestar atenção, né, nas contraindicações absolutas, que não são tantas assim, mas existem, né? Existem, por exemplo, quem teve câncer de mama. Sim, daí não é uma candidata a fazer a reposição hormonal. Não é. O histórico pessoal, né? Histórico As pessoas pessoal. confundem com o histórico familiar. Né? O histórico familiar não chega a ser uma contraindicação, mas o histórico pessoal de câncer de mama, sim. E às vezes também confundem até histórico de outros cânceres. Não tem nada a ver. Se teve outros cânceres, não tem nada a ver. E o que tem de novo na endócrino que está chegando além de toda essa parte do emagrecimento? Como é que está a questão da tireoide? Muitas pessoas têm problema de tireoide, né? Ou hiper ou hipotireoidismo. Ou nódulo. Ou nódulo de tireoide sem alteração na função. Sim, ou nódulo de tireoide. Sim. O que tem de novo em matéria de exames? Nada? A questão enfim. O que muda é assim, quando tu vai funcionar, quando tu não vai funcionar, quanto tempo tu mantém, coisa, mas assim, de tratamento novo, nada mudou. Em relação à tireoide, realmente não tem nada que tenha, né, revolucionário, assim. novo, né, a gente, enfim, o hipotireoidismo, realmente, o tratamento... Às vezes o que muda é o critério, se vai iniciar, se não vai iniciar. Foi bem recentemente, isso sim, foi bem recente. Isso sim. Faz um mês que atualizou o consenso de alteração tireoidiana na gestação. Então, alguns critérios para tratar, não tratar, essas coisas às vezes vão mudando. A forma de tratar o hipotireoidismo continua sendo a reposição do hormônio tireoidiano, que é o T4. E às vezes, algumas dúvidas em relação à tireoide no consultório surgem em relação à dieta da tireoide. Usa selênio, usa iodo? Não tem dieta da tireoide. Quem tem hipotireoidismo não tem contraindicação a ingerir glúten, né? Então, são coisas que às vezes se vê na internet. Sim. Parar de ingerir glúten não vai melhorar o hipotireoidismo, a não ser, assim, daí tu chega num troço lá adiante. É bem comum a pessoa ter um hipotireoidismo autoimune e uma doença celíaca. E aí, se não sabe da doença celíaca, acaba não absorvendo a medicação da tireoide direito. Quando faz o diagnóstico da doença celíaca e começa a fazer a dieta sem glúten, começa a absorver melhor a medicação da tireoide. E aí a gente consegue diminuir a dose. Mas assim, é um longo caminho em quem tem doença celíaca. Sim, e quem tem doença autoimune tem chance de ter outras, né? Então, às vezes, coincide o Hashimoto, por exemplo, que é a principal causa de hipotireoidismo, pode coincidir da pessoa também ter doença celíaca. Mas, assim, o Hashimoto é muito mais comum. Muito mais comum. E nem todo mundo que vai ter Hashimoto vai ter outra doença autoimune. Sei lá, eu não sei percentual, mas sei lá, 10%. Que é outra coisa também, né? Virou uma moda assim, todo mundo agora é celíaco, todo mundo tem... intolerância à lactose
E, na verdade, eu acho que são coisas muito pontuais, né? Eu acho que não é assim, porque hoje em dia tem uma indústria vendendo muito, né? Os produtos sem lactose, os produtos sem glúten, Assim, a doença celíaca, ela tem critérios diagnósticos bem estabelecidos, né? Tu tem que ter os anticorpos reagentes, uma biópsia de duodeno mostrando que tem doença celíaca, então tem critérios bem definidos, né? Tem pessoas também que não têm diagnóstico de doença celíaca, mas que claramente tem, daí entra a história da clínica, né? Que claramente tem uma intolerância ao glúten, mas realmente tem muita gente se dizendo intolerante ao glúten, e na verdade a questão não é o glúten, é o carboidrato refinado, são os ultraprocessados, aí a gente vai para uma outra, né? Como é que Denise, tu cuida também muito de pacientes em período de climatério, menopausa, que quais são as principais doenças ou condições nisso tudo que envolve a própria endocrinologia, onde ela entra para ajudar essas mulheres, além da parte da reposição hormonal? Nessa fase, assim, né, esse marco, né, enfim, menopausa a gente conceitua ali com aquele 1 ano sem, né, da última menstruação, mas o climatério envolve alguns anos antes, a gente começa a ter, antes mesmo das oscilações hormonais, mudanças de composição corporal, né, então às vezes, lá, entre 40 e 45 anos, às vezes as mulheres ainda estão menstruando regularmente, não tem outros sintomas, e já começam a ter aumento de gordura na região abdominal, uma perda de massa magra, né? A composição, às vezes o peso até não muda tanto, mas muda essa composição da onde a gordura vai se acumular, né? E a queda do estrogênio tem muita relação com o aumento de gordura central. E essa gordura central é o que tem uma forte relação com a síndrome metabólica, risco para diabetes, risco cardiovascular, né? As mulheres até durante a idade fértil, elas têm um risco cardiovascular bem inferior ao dos homens, por exemplo. E depois desse marco pós-menopausa, isso se equivale, dependendo da faixa etária, até passa a ser superior. Então, acho que o maior cuidado que a gente tem, né, além de valorizar a clínica e tratar os sintomas, né, das mulheres que não têm contraindicação e melhoram muito a qualidade de vida fazendo reposição hormonal, é a gente avaliar muito bem como é que está a parte metabólica dessa mulher, né, em relação à parte lipídica, hipertensão, diabetes, pré-diabetes, né, gordura no fígado, né, e a mulher, às vezes, até ali os seus 50 anos, né, não vinha se mantendo bem da parte metabólica, e nessa fase ela exige muito mais cuidado e atenção. Não dá para continuar tendo os mesmos hábitos que sempre teve. Sim, principalmente aquelas pessoas assim, eu nunca me cuidei, nunca deu problema, começa a dar. Isso é uma questão bem comum, assim, agora mas que tu vai ver toda aquela bolachinha que tu comia no passado, agora ela vai aparecer. Exatamente. É bem isso, tipo assim. Isso. Mas eu nunca precisei pensar em cuidar. Isso é uma frase que a gente escuta muito. Eu nunca me preocupei com o peso, com o colesterol, com a pressão, e agora... O que aconteceu? É clássico, tu vê aquele laudo comparativo, assim, do laboratório, tu começa a ver, assim, daí de 1 ano, 2 pra cá. O colesterol, eu tenho a impressão que ele aumenta ele começa a aumentar antes de vir a irregularidade menstrual. Nessa a primeira fase, coisa que vem. Que antecede, onde já mudou a composição corporal. E teve eu lembro que a primeira, eu observei isso logo que eu comecei a fazer consultório, assim, e depois saiu um estudo que era do Nurse Study, e que é um estudo populacional, com enfermeiras, que foi feito perto de Boston, não me lembro qual era a cidade. E mostrou isso aí, que as mulheres iam se aproximando da menopausa e o colesterol começava a subir, né? Então, isso é uma coisa bem comum de acontecer. E agora, e até no último Endosul, né, que é o Congresso de Endócrino da Região Sul, teve muita aula, mesa redonda e coisa sobre saúde metabólica e risco cardiovascular da mulher na peri e pós-menopausa. Que coisa é isso? Sim. E o homem? O homem de meia idade, ele tem esse tipo de alteração? Muito menos? Como é que funciona o organismo masculino nisso?
É que o homem não tem a queda brusca que a mulher tem. A gente tem uma né, com a questão da falência ovariana, né, da menopausa, a mulher tem uma queda muito mais brusca e os sintomas acabam sendo muito mais exuberantes, assim. E o homem tem uma queda muito mais gradual dos hormônios sexuais. E ao que às longo da vezes não vida. chega a ser uma queda absoluta, né? A mulher Dentro da falha faixa da e chega uma hora normalidade. que zera, É, sabe? muitas Sim. vezes ele segue na faixa da normalidade, É. mas assim, em uma queda lenta, né, ao longo da vida. Mas a questão da circunferência abdominal, o homem, após os 50 anos, a tendência também é ter. Ele começa a acumular gordura, né? Não só depois, o homem já começa antes a Antes? coisa. Eu até ia comentar, tu falasse da Tanto questão que da se chama de queda. gordura androide, né? A androide na barriga e a ginoide no quadril. O que a gente vê, né, assim, eu não diria nem após os 50 anos, na verdade, o que a gente vê, assim, a maioria dos homens jovens, assim, que vão no consultório com obesidade, a gente vê não vou dizer a maioria, mas assim, é frequente a gente ter realmente um comprometimento dos níveis de hormônio de testosterona secundário à obesidade. Sim. Né? Então, não é sair só repondo testosterona, né? Na verdade, a gente tem que entender o que está comprometendo e muitas vezes é o que a gente chama de hipogonadismo funcional, só a secundária obesidade. Não é um problema no testículo, esse homem não tem uma outra causa para isso e que não adianta só tratar a falta de testosterona, né? Tu tem que tratar a síndrome metabólica, emagrecer, fazer exercício. Aliás, é controle impressionante como a testosterona melhora com a perda de peso. Muito. É impressionante. Incrível isso. Melhora muito. E aí, às vezes, um homem jovem, né, dependendo em alguém que vai ali, só olha o exame, vai lá, repõe testosterona. Um homem jovem nem foi avisado que se ele começar a usar testosterona, ele vai comprometer a fertilidade. Então, nem é uma idade adequada de tu sair usando testosterona de qualquer jeito, né? Sem nem orientar. Pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. E sem nem orientar que, na verdade, o que ele tem que tratar é a causa, que é a obesidade e a síndrome metabólica, para resolver, consequentemente, a testosterona que estava baixa. E, na verdade, o que se tem que focar também é na questão do estilo de vida, né? Porque ninguém vai conseguir manter uma qualidade do estilo de vida, de qualidade de saúde, se não mudar hábitos, né? Sim. Isso, no fim das contas, é o mais importante, né? E todas as áreas da medicina têm batido muito nessa tecla, né? Sim. Na medicina do estilo de vida, que é uma medicina do cuidado do todo, né? Dos bons hábitos. O que vocês têm para me falar sobre isso? Eu acho que a endocrinologia é das especialidades que mais tem relação com a medicina do estilo de vida, né? Que não é uma especialidade médica no Brasil, né? Nos Estados Unidos até e que trabalha ali com 6 pilares principais ali de hábitos, né? E envolve alimentação, exercício, qualidade de sono, que é uma coisa que, né, a gente acabou não falando muito do sono, mas o sono é extremamente importante no metabolismo. E tem sido cada vez mais falado e estudado, né? O sono é primordial. Que valoriza muito também, né, saúde mental, relações interpessoais. Então, assim, realmente a medicina do estilo de vida valoriza esses pilares e tem comprovação científica de impactar, de melhorar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, inclusive doenças psiquiátricas, né? E depressão. Que são muito relacionadas, né? Sim, super. São muito relacionadas. Me fala do sono, porque agora a gente levantou essa bola e eu acho importante falar. O que o sono impacta positivamente e negativamente? Porque eu imagino que quem não dorme bem deve afetar. Sim, afeta vários níveis hormonais. A gente sabe que a privação de sono pode contribuir para a obesidade, então, assim, tanto para o ganho de peso quanto para a não perda de peso, né? Pode contribuir também para um desbalanço hormonal. E que muitas vezes também são coisas que a gente não tem muito como mensurar, né? A apneia do sono está bem ligada à obesidade, né? Então, e elas se retroalimentam, assim. Então, a apneia também atrapalha na perda de peso, enquanto tu não perder peso, também contribui para... Porque o sono regula todo o nosso sistema, né? O sono regula tudo. Quando a gente dorme, o organismo entra numa fase de regulação. O momento que a pessoa não dorme, começa a desregular, é isso? Isso, mais ou menos isso. Assim, que durante o sono, quando a gente tem privação de sono, a gente acaba tendo liberação de mais hormônios que geram aumento de apetite, e a gente tem uma queda de hormônios que geram saciedade.
E isso tem uma ideia que dormindo menos de 6 horas por noite chega a aumentar em 380 calorias de fome, né? Então, pensa cronicamente uma privação de sono, uma pessoa que está ingerindo cronicamente pelo menos 300, 400 calorias a mais por dia, né? E aumenta a vontade não para comer alface, né? Aumenta a vontade... Sim, de coisas palatáveis. A vontade de comer coisas calóricas e palatáveis, exatamente. Ninguém vai levantar de madrugada para comer uma maçã. Não. E é um aumento real de fome, assim, né? Não é só uma impressão, não é uma coisa psicológica, é uma coisa fisiológica mesmo. Eu não sabia disso, incrível. E o que se faz nesse caso? Porque hoje em dia a gente vê que o próprio problema das telas, né? As pessoas ficam no celular, no iPad, até a própria televisão até muito tarde, muitas vezes, né? E isso está mais que comprovado que faz mal para induzir o sono, porque se tu vai para a cama com o celular na mão e fica ali, até o teu organismo se dá conta de que está na hora de reduzir, né? E isso afeta o sono também, isso envolve, existem estudos para endocrinologia sobre essa parte de atrapalhar o sono, essa questão de uso de telas, enfim, que se fala, não? Sim, é porque mesmo, primeiro que dificulta induzir o início do sono, mas também compromete a qualidade, né, do sono. Então, e a gente sabe o nosso ciclo circadiano, ele tem muita relação com a secreção de hormônios, o horário que o hormônio aumenta, o horário que o hormônio diminui. Por exemplo, a melatonina, ela começa a ser produzida, estimulada pelo escuro. Então, se tu fica com luz até tarde, principalmente a luz azul das telas, tu vai retardar a tua secreção de melatonina. E aí, isso aí tá tudo envolvido. Então, é um troço mega complexo. É muito complexo. Mas que a gente ainda não tem muito estudo de intervenção. Então, ainda não tem assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal coisa funciona, tal coisa não funciona. O melhor é não levar, Tem né, estudos em andamento, mas não tem nada ainda muito conclusivo, né? A respeito de, tipo, tratar o sono e repercussão no peso, sabe? Mas ter pelo menos, assim, acho que um mínimo de rotina, né? Porque não é só o tempo de sono, né? É avaliar a qualidade desse sono, então, né? Enfim, que entra mais uma vez na nossa anamnese longa, mas em relação a se a pessoa... Eu tenho um itemzinho sono ali pra... a pessoa às vezes não percebe, né? Bom, o parceiro ou a parceira que vai perceber se tá roncando, se tem apneia, enfim... mas assim, se não tem sonolência durante o dia, né, ou como essa pessoa acorda, se ela acorda bem disposta ou não. Então, às vezes, a pessoa até acha que dorme bem. E até diz assim, eu fico bem com 5 horas de sono, eu não preciso mais que isso. Mas aí tu vai ver a pessoa, durante o dia, tá sonolenta, né, ou não tá conseguindo ter atenção e concentração. Porque, às vezes, os hábitos fazem a pessoa acostumar com aquela condição e ela não se dá conta de que aquele hábito não é bom. E não adianta compensar no final de semana, porque também existe uma necessidade de rotina de horários, né, assim, de sono. Então, daqui a pouco, eu durmo 5 horas todas as noites e final de semana eu durmo 10. Não adianta também, né? Eu já fui essa pessoa, não sou mais. Mas como é complexo todos esses mecanismos, que são muitas coisas, que são detalhes. A Laura falou assim, melatonina, daí já me abriu uma janela assim, meu Deus, melatonina. É bem isso, vão abrindo várias janelas. Vão abrindo janelinhas, assim. Vão abrindo várias janelas. Que quando tu vê, elas estão todas envolvidas nessa questão metabólica. Sim, aí tem a melatonina, tem a melanocortina, que também está envolvida lá na coisa da obesidade. Então, assim, tá tudo meio... Tu vai ver, tu vai numa aula disso aí, é um monte de hormônio, transmissor, seta pra lá, seta pra cá. Então é extremamente complexo, né? É extremamente complexo. Parece assim, Por isso que eu brinco, quem diz que aprendeu tudo sobre hormônios num cursinho de final de semana é porque não sabe nada, né? Porque a gente estuda hormônios há muitos anos. E ainda tem muitas dúvidas. E por isso que quando a gente fala, né, sobre tudo, né, a gente acabou falando dessa interferência em relação a peso, né, realmente
sono, na privação de sono, um sono de má qualidade em relação com obesidade, né? Enfim, outras questões. É muito simplista tu dizer que é só fechar a boca e fazer exercício e comer menos, né? Porque a gente tem múltiplos fatores que vão interferir nesse indivíduo ganhar mais ou menos peso e realmente uma doença crônica e multifatorial. Inclusive a questão da gordura marrom, aí tem um monte de coisa que a gente nem fala muito, assim, mas tem muita coisa envolvida em regulação de peso. É muito complexo. Não só a biológica, como ambiental, comportamental, genética, epigenética, é uma coisa mega complexa. E hoje, se a gente tivesse que dizer assim, ó, bom, um padrão ouro para ser saudável, para ter um envelhecimento saudável, os hábitos são tais, tais e tais. O que tu me diria hoje? Denise, depois vou perguntar para a Laura, assim, quais são, assim, ó, o padrão ouro de um paciente que precisa escutar do endocrinologista? Bom, o ideal é tais hábitos. Eu realmente acredito nos 6 pilares da medicina do estilo de vida, né? Eu acho é muito interessante o estudo das Blue Zones, né? Sobre longevidade e envelhecimento. Tem as zonas azuis, né? Que tem até um documentário na Netflix que é bem legal aquele documentário. Assim. E é isso que o estudo identificou, né? Regiões no mundo onde as pessoas envelheciam, chegavam aos seus 100 anos, mas não só envelheciam, como envelheciam bem e com autonomia, né? E aí, o que fazia essa população envelhecer bem, né? Então, realmente, pessoas fisicamente ativas, com uma alimentação equilibrada, né? Geralmente, a dieta do Mediterrâneo tem muita relação com prevenção de doença cardiovascular, né? Então, pouca gordura saturada, pouca carne gorda e mais elementos integrais e, né, enfim... Muita fibra, vegetais, e poucas coisas ultraprocessadas, né? Pessoas que têm relacionamentos saudáveis, que têm amigos, né? Não é só ter familiares, mas ter convívio de amigos. Isso também é uma coisa que... super importante. Que tem relação com qualidade de vida e longevidade, né? O sono é um dos fatores também dos pilares, né? Então, manejo de estresse, de ansiedade, cuidar da saúde mental. Então, acho que a gente tem que juntar muitas dessas pecinhas para pensar em ter qualidade de vida, envelhecer bem, né? E que nessa vida moderna, nessa vida que a gente leva, às vezes é meio difícil, né? Da gente conseguir, assim, porque tem que trabalhar, tem que pagar as contas. E um dos fatores que eu acho legal e que às vezes eu pergunto pro paciente é motivação, né? Porque assim, tu nunca muda o teu hábito se tu não tem uma motivação para isso. Sim. Né? Então, e é muito mais difícil tu convencer alguém que, se a pessoa não tá insatisfeita com aquela situação dela, ela não vai mudar um hábito, porque requer um esforço, né? Então, tu ter motivação é assim, bom, eu quero, aos 80 anos, estar viajando e carregando a minha própria mala, por exemplo. E a gente tem visto isso é uma motivação para envelhecer bem, né? Muito. É incrível isso, né, Laura? Como a gente tem visto pessoas com mais de 80 anos trabalhando, produzindo, viajando, sendo independentes. Isso é uma coisa, assim, incrível. Incrível. E é isso aí, é se alimentar bem, fazer atividade física, musculação, não adianta só caminhadinhas, assim, tem que fazer a musculação. Eu penso nisso toda vez que eu tenho preguiça que eu tenho preguiça. Daí eu penso, eu quero estar aos 80 anos viajando e carregando a minha malinha sozinha. Né? Então, isso é fundamental. Cuidar do sono, da qualidade de vida, né? Não ficar nessa coisa que a gente tem muito de viver para trabalhar, né? É o equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo. É um equilíbrio. Eu tenho visto que as pessoas que estão envelhecidas ou estão nesse caminho do envelhecimento com saúde são pessoas que primam muito por esse equilíbrio. E as relações sociais também. Acho que é uma coisa muito importante. Exato. É uma coisa que a gente tem visto assim, ó. Se tu for numa cafeteria, no restaurante, às vezes, assim, ó, ao meio-dia, a gente vê muitas senhoras reunidas, confraternizando, saindo. A minha mãe tem 83 anos e ela tem um grupo de amigas de colégio. Uma vez por mês ela sai para almoçar fora. Daí ela tem um outro grupo de amigas. Isso é muito saudável, porque essas relações fazem tu te arrumar. Sim. Fazem
tu buscar assuntos novos, É a tal da motivação, né? que a Denise Daqui a falou, pouco né? tu não quer mais ficar gordinho, porque tu quer entrar naquela roupa, daí isso aí tu já cuida da alimentação. Planeja uma viagem com as Tu amigas, planeja tu tem que uma estar bem de saúde viagem, pra ir, né? tu- Olha como Exato. é uma espiral positiva, né? Uma coisa assim, de bonita de ver. E eu É. tenho visto que tem muita gente envolvida nesse caminho, assim. Até ano passado eu fui para Itália com a família, para Puglia, que é bem o saltinho da bota da Itália, e nos chamou a atenção, assim, que eu ia a várias cidadezinhas, todas elas tinham algum café ou algum restaurante que tinha uma mesa ou de homens ou de mulheres, ou às vezes os homens numa mesa, as mulheres na outra, assim que tu via que tinham 80 e tantos anos conversando, rindo, Isso é maravilhoso. aí, qualquer horário do dia, assim, tomando cafezinho Eu ou tô vinho. Eu tô trabalhando meu organismo para isso. Hã? Eu quero isso para mim. Eu achei sensacional. Eu acho assim, ó, é uma forma de tu ter um objetivo por que envelhecer, porque antigamente o envelhecimento parecia que tinha Um fardo, né? um fardo, Peso. assim, uma coisa marcada, assim, é uma coisa assim, bom, agora tu vai ter que te isolar e vai ficar em casa. O que a gente está vendo é um movimento completamente diferente. E outra coisa também, assim, dentro dessa linha, né, que a gente está falando, coisa para longevidade e envelhecimento saudável não é se encher de suplemento, não é se encher de comprimido, né? Porque também isso as pessoas perguntam muito, ai, que suplemento que eu tenho que tomar? Não tem que tomar suplemento. Tem que te alimentar bem, tomar água, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Fazer exercício. Dormir, fazer exercício, ter tuas relações sociais. É isso. Nenhuma dessas populações longevas aí era Se entope de comprimido. Ninguém se entope de comprimido. Não precisa ir na farmácia nem mandar manipular coisa Exatamente. nenhuma. Se a gente conseguir colocar na geladeira o que é saudável, né? Exato. E isso também é outra coisa, né? Tem vários estudos mostrando assim, sei lá, por exemplo, assim, o ômega 3 é bom. É comprovado que o ômega 3 da dieta é bom, mas não é tão comprovado que a suplementação seja boa. Então, não quer dizer que uma coisa provinda da dieta ser boa, quer dizer que a suplementação dela vai ser igualmente boa. Né? Tem várias coisas que acontecem isso aí. Come peixe uma vez por semana. Exatamente. Que também já vai ajudar bastante. Exatamente. Gente, eu quero agradecer muito a vocês duas por a gente ter conversado sobre toda essa condição extremamente complexa, questão do metabolismo, né? A endócrino, ela vem para trazer uma luz em cima de algo que não é aparente no corpo, porque não é um órgão só do corpo que a gente olha. Ela é um sistema, né? Que une tudo. Ela une todas as nossas partezinhas, assim, para que fiquem equilibradas. E é muito importante a gente conversar com as pessoas sobre isso, porque muita gente não tem noção do que a endocrinologia faz. Sim, e eu vejo muito, assim como tu falou, né, que tu começou a trabalhar com a gente, conviver com a gente, e foi abrindo uma coisa, né, endócrino, né, a Nath, que faz as minhas redes sociais também, assim, ela disse que no início, assim, ela achava aquilo muito difícil e tal, e hoje ela é encantada no endócrino, porque ela não tinha ideia das coisas, né. Sabe, vai abrindo janelinhas e coisas assim, quando tu vê, assim, realmente é um outro universo que faz sentido toda a medicina se tu começar a puxar. Então, eu quero agradecer muito, acho que nós vamos ter que vir outras vezes aqui para conversar, talvez com outras especialidades, inclusive, porque é legal para para fazer a interseção das coisas. Tá muito interligada a outras especialidades. Gente, muito obrigada. Obrigada a vocês duas. Eu que agradeço. É um prazer. Gente, nós estamos terminando mais um episódio do Medicast, hoje com a doutora Laura Greca e com a doutora Denise Rovinski, que são médicas endocrinologistas, que vieram aqui nos explicar um pouquinho desse universo todo que é endócrino e o nosso metabolismo. Muito obrigada e até a próxima.